Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem, pessoal? Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que impacta muita gente, viu? Planos de saúde. Você sabe quais são os seus direitos como usuário de um plano de saúde? Para esclarecer essa e outras dúvidas, a gente convidou a advogada Edilaine Rodrigues, especialista em direito da saúde. A gente também deu ouvidos à população, é claro. O repórter Vitor Krigor foi conferir o que os moradores de São José dos Campos têm a dizer sobre o assunto no quadro Tá na Rua. E hoje também tem uma atividade legislativa com o colunista Lucas Guerra trazendo as principais informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Fica com a gente que o Tá Ligado tá só começando. Plano de saúde é uma segurança que muita gente busca aí para garantir um bom atendimento, né? Um bom atendimento médico. Mas você sabe quais são os seus direitos como usuário? Muitas vezes a gente paga o plano e na hora que mais precisa, Thiago, enfrenta dificuldades. Reembolso que demora, procedimentos negados, aquele aumento que parece sem explicação. Isso aí é quase todo ano, né? Acho que todo ano sempre acontece. Mas olha só, o que o plano pode ou não pode fazer, minha gente? Como é que o usuário pode se defender de cobranças indevidas, negativas, injustas? Pois é, Thiago, e para tirar as nossas dúvidas, a gente recebe hoje aqui no estúdio a advogada Edilaine Rodrigues, especialista em direito da saúde. Bem-vinda, Edilaine. Obrigada pela oportunidade de trazer esse assunto aqui para vocês e para todos os telespectadores. Fico muito feliz. E que gera muitas dúvidas, né, Edilaine? Vamos ser bem francos, você já trabalha nessa área faz tempo. Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Imagina quanta história já não escutou. Nossa, muita coisa, hein? Muitas. Muitas. Mas olha só, vamos começar pelo básico. Sim. Né? Quando a gente fala de plano de saúde, né, existe um contrato a ser seguido, então, em teoria, as duas partes estão cientes dos direitos e deveres. Mas como é que a gente sabe exatamente aquelas linhas, aquelas linhas bem pequenininhas, que ninguém né? lê? Conta aí pra gente. Primeiro que a gente encontra ali um grande problema, a maioria dos contratos são assinados na modalidade de adesão, ou seja, o beneficiário entra em contato com a operadora, que é aquele plano, recebe um termo de adesão, mas não recebe o contrato por inteiro. E ainda que receba o contrato, ele não tem poder de discutir nada do que está ali. Ele só tem, né, o dever de assinar aquilo e aderir daquele jeito que tiver. Então, isso já mostra ali que há uma grande chance dele, infelizmente, né, tá ali sendo passado para trás, vamos dizer assim, porque ele não consegue discutir nenhuma das cláusulas que estão ali. Mas, ainda que as cláusulas que ele tenha acesso, que ele leia, que ele assine, que ele ache, né, que está tudo bem, que está tudo certo, ainda há grande chance dele precisar aí, em algum momento, buscar um advogado para ter acesso aos direitos reais contra o plano de saúde. E por motivos variados, né, Matheus? E motivos válidos, muitas vezes, né? A pessoa está ali numa necessidade de saúde, precisa passar por uma cirurgia, de repente, e não sabe se o convênio, se o plano de saúde, aliás, a gente até pode falar sobre a diferença entre esses termos, não sabe se aquele plano de saúde cobre ou não. O que ele precisa fazer quando ele entra em contato com um plano de saúde e esse plano nega uma cirurgia, por exemplo? Certo. Então, em relação ao termo, né, convênio e plano de saúde é a mesma coisa, mas quando eu quero me referir à empresa que oferece diversos planos, a gente fala com operadora de plano de saúde. A operadora, então, está acima, né? Que Isso, oferece os diferentes tipos de planos. E aí nós temos diversos tipos com nomenclaturas diferentes de planos de saúde. Quando um beneficiário precisa de um procedimento, precisa passar com um especialista, precisa de um medicamento, porque sim, planos de saúde também precisa cobrir muitos medicamentos, e as pessoas não sabem. Olha só. Né? Então, ele pega, por exemplo, um pedido médico e submete esse pedido médico à análise do plano de saúde. Né? Essa análise do pedido médico e autorização para o procedimento precisa cumprir prazos da legislação. Então, nós temos uma resolução, que é a 356,
que traz quais são os prazos. Então, por exemplo, um exame de análises clínicas, um exame que é feito em laboratório, são 3 dias úteis para o exame ser realizado, não agendado. Olha. Uma cirurgia de grande porte, eletiva, né, que não estamos falando de uma situação ali com risco à vida do beneficiário de forma iminente, né, que precisa ser agendada, ou, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, são 21 dias úteis. Caramba. Mas, por exemplo, se for uma ressonância para uma pessoa que está em tratamento de câncer, uma situação urgente, esperar 21 dias úteis é muito tempo. Decisivo. Então, são 24 horas. Entendi. Todos Nossa. esses prazos estão ali. E eles precisam ser cumpridos. Com certeza, mas o convênio, o plano, ele pode se negar a cumprir? Ele pode negar, de repente, até um procedimento urgente ou não? Exatamente, isso é o que mais acontece. A maior reclamação em relação aos planos de saúde são as negativas indevidas. Então, o plano, durante esse prazo, precisa cumprir com aquele procedimento, né? Autorizar e realizá-lo. O que a gente vê na prática? Eles ficam quietos, se fazem, né, de mudos ali, ó, não sei de nada, ninguém falou comigo, não dão respostas, e os beneficiários ficam perdidos em relação a isso, né? Então, se eles não falarem nada, equivale a uma negativa tácita, é uma negativa. Se eles derem uma negativa, então apresentarem por ligação, liga para o beneficiário, né, e fala: não vai ter cobertura porque não está no rol. Exija esse documento por escrito. Isso é legal, uma prova, né? Uma comprovação. Sim, exatamente. Existe uma resolução da ANS que obriga a negativa a ser por escrito. Certo. Peça ela por escrito. De posse dessa negativa, você vai precisar procurar um advogado ou a defensoria pública do seu estado, né, na sua cidade, para ele analisar a negativa e, então, propor uma ação judicial. Perfeito. Ou seja, tem saída, tem como você entrar nessa briga e resolver o BO. Tem saída, mas tem que entrar em contato com os especialistas. Exatamente. Não basta a gente querer resolver tudo sozinho, né, Thiago? Pois é. Eu tô cheio de dúvida aqui, que eu vou passar com a Edilane daqui a pouquinho, porque o papo tá muito bom, mas a gente segura essa conversa um pouquinho, porque a gente vai ver agora o que o pessoal nas ruas tem a dizer sobre esse assunto, Thiago. Pois é. Será que a população aqui da cidade de São José conhece os direitos aí como usuária do plano de saúde? Ou será que já passou por alguma situação complicada? Pois é, bora descobrir. O repórter Vitor Krigor foi ouvir o que a galera pensa sobre esse tema no Tá na Rua. Bora, galera, Tá na Rua, tá começando. Eu sou o Vitor Krigor, para você que não me conhece, e hoje a gente veio pro lado de fora do estúdio falar sobre plano de saúde. Vamos ver qual que é a opinião das pessoas sobre esse assunto. Vem comigo. Qual é o seu nome? Barbosa. Barbosa, me diz uma coisa, o senhor tem plano de saúde? Temos plano de saúde. Me diz aqui, qual que tem sido a sua experiência com o plano de saúde? Nunca tive problema. O meu plano de saúde é um dos mais conhecidos do Brasil, mas eu nunca tive problema. Inclusive, eu tenho uns procedimentos para fazer. Nunca tive problema. Já faz mais de 30 anos que eu estou com esse plano, então, para mim, eu até indicaria para cada família ter um plano de saúde, porque nós envelhecemos e vai usar o serviço público. Muitas vezes o serviço público não abastece a nossa necessidade. Então, às vezes, você gasta dinheiro com cerveja e não tem um dinheiro para gastar com plano de saúde. Então, o plano de saúde é igual seguro de vida. Você tem para não usar. Garantia, né? Garantia. Por que o senhor resolveu, há um ano atrás, vir para o sistema privado e abandonar o sistema público? Porque o SUS não tem condição. Não tem condição. Aqueles bancos duros, o médico não tem, demora 2, 3 horas para te atender, e quando te atende é 2 minutos. Agora tem o dó de quem não pode pagar um convênio. É verdade. É a realidade de muita gente, né? Verdade, né? Como é que vai ser? Vocês têm plano de saúde? Já tivemos plano de saúde muitos anos. Só que o que acontece? O plano de saúde foi ficando caro e louvado seja Deus, a gente não adoecia. Aí o meu marido viu que estava caro, o que ele fez? Suspendeu o plano de saúde e aí nós ficamos só fazendo consulta por particular, né? Porque estava muito caro. Aí eu quero saber do José Ribamar. Você cancelou o plano e está sendo atendido em outro sistema. Tá gostando? Tá satisfeito? Para mim tá excelente. Excelente. O preço é muito bom. Todas as especialidades tem um desconto dependendo da especialidade, 70, 40, 50. E para mim tá ótimo.
Faz bem, então, na idade do senhor, ter um plano ali que é mais econômico, atende em momentos pontuais, ao invés de pagar um sistema que estava caro para o bolso, deu uma economizada e continua sendo atendido com o que precisa, né? Porque na idade que nós estamos hoje, com um plano mesmo de saúde, vamos supor, qualquer outra empresa, 700 conto é mole. Aí não compensa, né? Há quanto tempo que você já tem um plano de saúde? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E me diz como que tem sido a sua experiência ao longo desses 10 anos? Por que você acabou adquirindo um plano de saúde particular? Qual que tem sido a sua experiência ao longo desse tempo? Na época em que eu adquiri, é porque na verdade era muito complicada a saúde pública. Mas hoje a saúde pública está melhor do que muitos planos. E como tem sido a sua experiência ao longo desses 10 anos? Já teve algum problema? Quero fazer algum exame, não foi autorizado. Pode isso, não pode aquilo. Pensei que poderia fazer isso, mas não pode. Como que tem sido? Não, eu não tive nenhum problema, tá? Acho que o maior problema é o valor. É muito caro. É muito caro. Essa é a maior reclamação de todo mundo, né? E aí, como que você faz para lidar com isso? Porque não dá para ficar sem, é importante em idades um pouco mais avançadas, e quanto mais passa a idade, mais sobe o preço, né? Quanto mais idade, mais caro. Mas a gente abre mão de algumas outras coisas para poder manter o plano. Olha só, pelo jeito as pessoas têm gostado de ter o seu plano de saúde, elas vão fazendo as suas manobras orçamentárias para poder arcar com esse custo que cada dia tem ficado mais caro. Agora eu quero saber de vocês aí no estúdio, Thiago e Matheus, vocês são o tipo de pessoas que põem um pouquinho de dinheiro ali no convênio médico ou preferem ficar com o SUS, né? Acham que já estão sendo bem atendidos. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais Tá na Rua com algum outro tema importante para a nossa cidade discutir. Falou, tchau, tchau. E aí? Tá Tem? difícil, Você hein, tem Thiago? convênio? Eu não tenho mais. Eu tive durante muitos anos, ultimamente eu tô utilizando mais o SUS e de vez em quando eu recorro ao particular. A gente economiza. É o que E- muita gente ali e na é o que rua tem. falou, né? Eu Sim. tenho convênio e a minha única experiência foi um período assim pequeno que eu fiquei sem convênio, foi quando eu precisei. Então, assim, não teve jeito. Daquele dia em diante, eu nunca mais fiquei sem. Vamos voltar aqui com a nossa entrevistada, Edilene. A gente estava escutando a população e muita gente reclama da questão de preço, que Sim. por si só já é uma discussão super válida e que fica ainda mais evidente a cada ano, porque sempre tem um reajuste, então Sim. sempre fica mais caro. Como é que a gente sabe se esse reajuste que está sendo apresentado para o consumidor, no caso, é uma coisa válida, justa, ou se a gente pode questionar? Sim. Os reajustes, eles devem seguir os números que são indicados pela própria ANS. Então, a ANS, anualmente, diz qual é o reajuste que deve ser aplicado aos planos de saúde no ano seguinte. Uhum. Normalmente, fica na faixa ali de 7% a 9% de reajuste. O que é bem considerável. Mas, na prática, a gente não vê isso. Na prática, a gente vê 35%, Muito mais. 28% de reajuste. Caramba. Valores bem exorbitantes que só vão piorando, porque no ano seguinte, 25% sobre aqueles que já foram Nossa. aumentados por 28%. E não acompanha o salário, o Não, reajuste do salário. exatamente. Não é? Problema. E aí, isso precisa ser levado em conta, que é o reajuste anual. A gente tem também o reajuste por faixa etária. Uhum. Isso tudo está lá bem discriminado dentro do site da ANS. Se o seu reajuste, inclusive, que já está para ser aplicado, porque é no começo do ano, ali na faixa de fevereiro, março, né, for maior do que o que consta dentro da ANS, você precisa buscar um advogado para reduzir esse reajuste ao limite fixado pela ANS. E consegue? Consegue. Olha só. E consegue, inclusive, reaver os valores que já foram pagos Olha a só. maior com reajustes indevidos. Só uma Olha tristeza só. porque daí só vai ter essa redução no caso de quem questionar. Né? O Exatamente. usuário que não questionar vai ter que aceitar esse É aumento isso. de 30%, 40%. E a maioria não questiona? Muitas pessoas acabam desistindo do plano, cancelando o plano, Olha. porque os reajustes ficaram tão altos que eles não conseguem realmente custear e acabam como aquele, né, casal falou. A gente acaba fazendo no particular quando precisa. O problema está se você precisar de uma internação ou um procedimento cirúrgico. Exatamente. É o que a Aí gente a conta falou hospitalar agora. sobe pra caramba. Não, e que vai ser um custo muito maior, né? Sim. Uhum. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pausa super rápida, mas você continua aqui com a gente, porque depois do intervalo tem mais papo sobre esse tema. Até já.
Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade, hoje falando sobre planos de saúde e também sobre os direitos dos usuários. Olha, no bloco anterior a gente viu a população no Tá na Rua e ficou claro que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Pois é, e para esclarecer tudo isso pra gente, hoje a gente está recebendo uma convidada mega especial aqui no estúdio, que é a Edilane, advogada especialista nessa área. Edilane, a gente estava falando de planos de saúde, mas até foi uma dúvida do Matheus aqui no backstage e acho que vale a gente falar também. Vale para plano odontológico também isso tudo, né? Sim. O plano odontológico também tem regras a serem seguidas. Sim, e mesmo esquema, né? No começo, aquele plano que você só recebe, assina e não pode questionar nada, e quando você vê, já tá num balaio de gato. E muitas vezes ele é embutido, né? Então você vai fechar um plano de saúde e você não quer fechar isso aqui também, né? Vamos, assina aqui, a pessoa assina. E aí, na hora que precisa utilizar, acaba sofrendo mais dificuldades, né? A gente não vê tanta reclamação judicial. A maior reclamação realmente, hoje, se eu pegar todos os processos judiciais do Brasil, de todas as áreas, a área da saúde é a área com maior índice de processos judiciais. Caramba! Ganha criminal, ganha trabalhista, ganha separação, ganha de tudo. Nossa. Uma outra dúvida muito comum, Edilane, é a questão da estética. O Thiago citou os planos odontológicos. Qual que é o critério para definir se aquele procedimento será coberto pelo plano ou não? Por exemplo, eu quero colocar um botox, por exemplo, no caso dos planos médicos, ou eu quero colocar aparelho nos meus dentes, que é a parte mais estética. Também tem a questão da saúde no meio, mas eu quero arrumar meu dente simplesmente por questões estéticas. Cobre ou não cobre? Sempre quando a gente está diante de uma situação de estética, o olhar que o advogado, né, e que o plano de saúde também deve fazer, mas eles não fazem, né, é entender o que está por trás daquele pedido. Se ele é um pedido puramente estético ou se tem uma questão de saúde envolvida. Então, como nós estávamos conversando, né, é muito fácil, como advogado, olhar a situação e ver. Você está buscando esse procedimento por qual razão? Eu estou buscando essa redução da mama porque eu tenho problema de coluna, porque eu tenho gigantomastia. Olha, eu preciso, por exemplo, de próteses porque eu tive câncer de mama, precisei, né, fazer uma mastopexia total. Então, eu preciso olhar o que está por trás desse pedido. Então, sim, o plano cobre procedimentos estéticos, desde que esteja envolvida uma questão de saúde em conjunto. Perfeito. Tá? Quando eu olho para o plano odontológico, a gente vai precisar ver aquele contrato que você fez, se ele cobre também estas questões. A maioria dos planos cobre. Você só vai precisar buscar, né, do plano odontológico, buscar um dentista, um profissional que esteja atendendo aquele plano de saúde, né, aquele plano odontológico, o que fica bem difícil muitas vezes, né? A dificuldade é encontrar um profissional disponível para atender dentro do plano e dentro do plano odontológico. A gente liga e fala assim, não tem agenda para novos pacientes. Não tem agenda para novos pacientes. Ô, Edilane, como é que fica essa questão de tempo, agenda e tudo mais? Porque a gente sabe que acaba daí virando uma briga na justiça, né? E às vezes aquele paciente precisa de algo que tem que ser feito com certa urgência e não dá para ficar esperando. E aí, como é que acontece? Vai ter que esperar toda essa briga, essa decisão sair na justiça para depois ter acesso? Não precisa. Qual é a orientação que o nosso escritório, né, fornece? Funciona assim. Eu estou precisando, por exemplo, de um cardiologista. Eu olho dentro da RN, que eu falei, que é a RN 356, lá está dizendo que o prazo para consulta com o cardiologista são 10 dias úteis. O que eu tenho que fazer? Eu vou ligar no plano de saúde e vou falar: estou encontrando dificuldade para agendar essa consulta com o cardiologista. Eu ligo nos profissionais que estão na minha planilha, né, no site de vocês, e eles não possuem agenda. Cabe ao plano de saúde agendar uma consulta com o cardiologista credenciado dentro do prazo legal. Deram uns 10 dias, a consulta não aconteceu, nasce o seu direito a exigir o reembolso integral. Então, você retorna a ligação ao plano e fala: o seu prazo expirou.
Agora eu quero uma autorização de reembolso integral para, então, pagar a consulta com o cardiologista particular, que ele tem agenda, e você me reembolsa integralmente. Isso tudo está dentro dessa resolução. E tudo isso precisa ser registrado. No caso Por de uma isso, ligação, precisa ser gravada. Anota o protocolo, Sim. anota o nome do atendente, anota o horário que você falou, Perfeito. para ter registro dessa prova. Edilane, como é que fica a questão dos jovens? Nosso programa é muito voltado para o público jovem. Por exemplo, ele utilizava até então o convênio do pai, que trabalhava numa empresa. O pai saiu dessa empresa, ou então o jovem saiu da casa dos pais. Como é que fica essa questão? Ele tem direito a continuar com o convênio ou ele precisa fazer um outro convênio? Se sair da dependência dos pais, né? Então, eu atingi a maioridade e eu não estou mais na dependência, ou seja, não estou falando de um jovem, por exemplo, que tem alguma questão, né, uma síndrome de Down ou um autismo severo, que ele, né, ainda está na dependência da família, então não estou mais na dependência. Qual é o seu direito? Você tem direito a exigir uma carta de permanência daquele plano que era do seu pai, para você fazer uma migração para o novo plano sem carência. Então, ele atinge a maioridade, muda para um novo plano, nesse plano novo, sem carência. Ele não vai conseguir ser mantido naquele plano. Né? Se o plano notificar, ele vai precisar sair. Mas, pelo menos, ele não sai para fazer um novo plano com carência. Ele sai e consegue, então, ter um plano novo com as carências já cumpridas, porque ele já cumpriu. Sim. Minha gente, estamos vendo aí que o assunto dá pano para manga, tem muitas dúvidas, né? Infelizmente a gente não vai conseguir trazer todas aqui para nossa entrevistada, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, mas quero agradecer muito você, Edilane, por ter aceito o nosso convite e por ter esclarecido muitas das nossas dúvidas aqui. Obrigado, Edilane. Eu que agradeço, foi ótimo, e sempre que puder, pode me chamar que eu venho. Seja sempre bem-vinda. Pode ter certeza que vai ter volta, sim. Informação é sempre muito importante. Demais. Muitas dúvidas aqui hoje tiradas, né, Thiago? Olha, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco tem o quadro Atividade Legislativa, pessoal. Até logo. Estamos de volta com o último bloco do Tá Ligado na Cidade. E agora é aquela hora de conferir o que está rolando na Câmara Municipal de São José dos Campos. É o quadro Atividade Legislativa. E quem sempre está por aqui trazendo informações importantes sobre os trabalhos dos vereadores e as decisões que impactam a nossa cidade é ele, claro, o nosso colunista Lucas Guerra. Bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Matheus, Guerra. Tudo bom? Thiago, tudo certo? Tudo bem? Tudo Como certo, vocês e você? estão? Tudo bem também. Guerra, hoje a gente está falando aqui de planos de saúde, convênios médicos, os direitos e deveres do consumidor, né? E essa contrapartida, que interfere diretamente na saúde da população. E aí, Câmara Municipal de São José está de olho de que maneira nisso tudo? Então, eu sei que vocês falaram muito sobre planos de saúde, né? E a gente está falando de uma população que muitas vezes pode pagar pelo serviço, né? E aí, quando a gente pensa no olhar do serviço público, a gente tem que sempre falar do SUS, né? Sim. Que é uma referência, eu acho que para todo mundo, quando a gente fala de saúde pública, né? Então, muitas vezes, o olhar da Câmara, dos gestores, claro, que a gente vai ver ali no Congresso, no Senado Federal, a gente discutindo leis e regras que envolvem os planos de saúde, para a gente ter uma relação amistosa, né, como você falou, entre o cliente, entre a empresa. Sim. Mas o foco principal é saber como anda a saúde pública, né? Exatamente. E aqui em São José, esse é um dos temas de principal debate, né, dos vereadores. Primeiro porque a saúde na cidade está entre os principais focos de investimento. Quando a gente pensa no orçamento, na LOA, a gente tem ali saúde e educação bem pertinho, né? Sempre São paro. José, inclusive, superou a saúde com a educação, mas foi bem páriozinho ali. No último, a educação ficou em primeiro, saúde em segundo, mas a gente está falando aí de um montante que supera bilhão, né? Então é muito dinheiro investido porque é um sistema que precisa funcionar e a gente fala, para sobreviver, para viver, a gente depende de estar com saúde, Claro, né? Sem exatamente. saúde, a gente não consegue fazer o básico, né? E aí eu queria citar duas leis que foram aprovadas recentemente aqui, na verdade sancionadas, né, recentemente, que tratam
desse tema, porque os vereadores estão sempre debatendo saúde. Então, se a gente fosse falar de lei aqui, vamos fazer não um programa, vamos fazer uma temporada, né, de leis quase votadas toda a sessão, né, para saúde. Mas eu queria falar uma que eu acho muito importante, que a gente até fez uma reportagem muito legal no boletim, que é que garante atendimento prioritário para pacientes diabéticos nos serviços de saúde da cidade quando precisam fazer algum exame. A gente sabe que o paciente diabético que precisa fazer jejum pode aí, tem toda uma questão de saúde envolvendo, né? Os diabéticos eles não podem ficar muito tempo sem comer. Então, essa garantia de prioridade para quem vai fazer exame nos serviços públicos é muito importante para eles. Inclusive, a gente conversou com um jovem nessa matéria que falou o quanto que isso mudaria a vida dele. Às vezes a pessoa sente tontura, passa mal, e se a pessoa não for, se tiver uma fila muito grande para ele fazer o exame, não for atendido de maneira prioritária, pode acontecer até algum probleminha ali de saúde. certeza. Então, é um olhar atento para a população que depende. Um outro envolve recém-nascidos, que obriga que os hospitais da cidade, tanto públicos quanto privados, façam um teste do olhinho nos bebês. A gente tem o teste do pezinho, que vê algumas doenças, tem o teste do olhinho. Esse aí para doenças, obviamente, do olho. Então, ajuda bastante a gente a prever, né, os médicos a preverem alguma doença que pode afetar o recém-nascido. A gente sempre fala, olhando com antecedente do diagnóstico precoce, né? Agora eu vou fazer a visão do médico, eu não sou médico, mas a gente entrevista tantos médicos, né? Vai sabendo um pouco. E o diagnóstico precoce é fundamental para a gente tratar qualquer doença. Então, no recém-nascido, se a gente tem esse olhar preocupado dos hospitais da cidade em garantir esse serviço e já alertar os pais, ou seja, já fazer um encaminhamento direto, eu percebi o recém-nascido, deu esse probleminha, já vamos encaminhar, a gente evita muitos outros problemas. É isso, são algumas das várias leis da cidade. Melhor prevenir do que precisar tratar depois. Com toda certeza. É isso. E ótimo, né, que a gente tem, então, esses dois lados, né? Tanto a galera ali que precisa tomar conta dos planos de saúde, né, dos direitos, daquilo que pode e não pode ser feito, como principalmente o acesso à saúde pública, porque não é todo país que tem SUS, não, minha gente. A gente tem que ser muito grato pelo Sistema Único de Saúde, que garante atendimento gratuito para toda a população em todo o território nacional. Então, valeu a todos os profissionais que fazem parte do SUS. Valeu você também por ter vindo hoje. Muito obrigado. Eu quero dizer, toda a população, com dinheiro ou sem dinheiro, é atendida no SUS. Exatamente. Opa, saúde é um direito de todos os brasileiros. E é direito seu também acompanhar o Tá Ligado na semana que vem, porque o de hoje acabou. Gostei. Já fica esse convite para você acompanhar toda semana. E até semana que vem, então. Tchau. Tchau, tchau.